falar daquela maneira tão fluida assim. Mas a biodiversidade a gente sabe que é super importante, uma série de benefícios diretos e indiretos, embora, como ele falou muito bem ontem, essa questão do benefício é sempre complicado, né? Porque a gente fica querendo dar valor, às vezes, às coisas para a biodiversidade, e a biodiversidade perpassa isso, mas a gente tem benefícios clássicos, como a água que a gente precisa, serviços de polinização, fármacos, né? Os fármacos mais variados possíveis que dependem dessa biodiversidade, desde um chá para tratamento para tosse, até alguns remédios, por exemplo, alguns coquetéis para tratamento de HIV são derivados de proteínas encontradas em esponjas. Então, mostra a importância da biodiversidade para isso. No caso da polinização, tem estimativas, né, que as abelhas, mundialmente, são responsáveis por 73% da polinização, da polinização das plantações no mundo inteiro. Porque isso representa um serviço ambiental de cerca de 70 bilhões de dólares por ano, que a gente deixa de pagar para alguém fazer a polinização, porque a abelha faz isso para a gente de graça. Então, se a abelha quisesse cobrar, ela podia ficar rica e a gente pobre. E os valores estéticos, que dentro do estético tem o ético também, né? A gente comenta muito a importância, como o Sérgio também comentou isso, por que a gente precisa do muriqui? Isso é uma dificuldade, uma frustração muito grande que a gente tem. Eu trabalho com peixe, às vezes a gente trabalha com esses peixinhos pequenos, na Luísa, de riacho, e ninguém acha importante. Você chega no vilarejo, eu fui pegar uns peixes, mas aqui não tem peixe. Eu falo, mas tem um monte de peixinho aqui. Não, isso não é peixe, não dá para comer. Peixe é um problema sério. O peixe ainda é visto como recurso pesqueiro. As pessoas encaram o peixe como recurso pesqueiro. O peixe serve para comer, né? E não pela importância, da beleza de você ver um bicho desse passando pelo ambiente. E onde que a genética está dentro disso? A gente pode entender a biodiversidade com 3 níveis de diversidade. A diversidade genética, que está, né, é a base de tudo isso, que está embutida dentro da diversidade de espécies, e o conjunto disso também está relacionado à diversidade de ecossistemas. Então a genética está envolvida no cerne de todos esses níveis da biodiversidade. Uma outra forma de avaliar isso também é a gente separar a biodiversidade em componentes, né, os componentes composicionais, estruturais e funcionais, e também, novamente, em todos eles você tem os genes que compõem a biodiversidade, como que essa estrutura genética está arranjada e qual o papel desses processos genéticos na função que ela desempenha na própria diversidade, né? Processos relacionados com a adaptação das espécies, por exemplo. E nós sabemos aquela frase clássica da genética da conservação. Agora eu não vou mais conseguir falar genética da conservação, depois que o Daniel falou, vou começar a falar só da genética para a conservação, que é bem pertinente. Mas que a diversidade genética é um material bruto para a seleção natural e para a adaptação. Sem diversidade não tem, né, como evoluir, a gente costuma falar muito isso. E algumas das causas principais da perda da diversidade genética são a redução do tamanho efetivo, que é o número de indivíduos que reproduzem e deixam descendentes na população, os efeitos da fragmentação de habitat, que é um problema muito sério, principalmente na Mata Atlântica, e mudanças ambientais, que nós também somos grandes responsáveis por isso, né? A gente está sempre alterando os ambientes aí e comprometendo essas espécies. Todos esses fatores fazem com que nós tenhamos populações pequenas. Populações pequenas, inevitavelmente, elas caem em 2 processos, de endogamia, que é o acasalamento entre indivíduos mais aparentados, e deriva genética, que são processos importantíssimos para a genética, que infelizmente muitos alunos, às vezes, terminam o curso sem se atentar para a importância da deriva genética, porque a deriva genética ela é uma fixação ou eliminação de certos alelos na população, independentemente do valor adaptativo deles. O que isso quer dizer? Eu posso ter uma característica fixada na população, apesar dela ser prejudicial à população. Ou eu posso ter algo que era importante para aquela população, que é perdido. Não precisa ser que necessariamente fique ruim, mas perde o que é bom. Tudo isso vai levar à perda de variabilidade genética. Perdendo variabilidade genética, dificulta a ação da seleção natural e o processo de adaptação. A gente reduz o fitness, que é a capacidade de adaptação do indivíduo, e a adaptabilidade populacional, aumenta a taxa de mortalidade. Com isso, tem menos indivíduos reproduzindo, porque tem menos indivíduos adaptados, e maior taxa de mortalidade. O que acontece com a população? Menor. População menor, volta todo esse ciclo. E a gente entra num vórtice de extinção, que é o que tem acontecido, infelizmente, com muitas das espécies do nosso planeta.
Aqui só mostrando um pouquinho de como a deriva genética, para deixar claro para vocês, é bem representada nessa figura aqui. A gente também fala muito em efeito bottleneck, o efeito gargalo, que está relacionado à deriva genética. Nós temos uma diversidade inicial e por algum processo, por exemplo, todos aqueles que eu falei, fragmentação de hábitat, mudança ambiental, alguma ação, por exemplo, como caça, sobrepesca, a gente tem que parte desses indivíduos não conseguem se reproduzir e deixar descendentes para a geração seguinte. Do ponto de vista genético, deixar descendente é passar seus genes adiante. Então, imagine que, por exemplo, aqui, nesse efeito, tinha uma população grande de indivíduos aqui e alguns só conseguiram reproduzir. Obviamente, alguns indivíduos não vão conseguir reproduzir toda a diversidade genética original da população. No final, eu vou ter uma população com uma diversidade genética menor. Aqui vocês veem que tinham mais, por exemplo, bolinhas amarelas. Aqui passa a ter mais bolinha azul. Não porque teve seleção, não porque isso foi vantajoso. Isso é por acaso. Se eu tiro indivíduos da população, por exemplo, aqui um efeito de desertificação de uma floresta, eu vou ter poucos indivíduos, eu vou perder diversidade. Eu recupero o número de indivíduos depois. Essa população pode ser restabelecida numericamente, mas nunca geneticamente. Nós somos um exemplo disso. O Sérgio também falou, deu esse exemplo bem feliz ontem. Nós passamos por, não um, mas pelo menos dois efeitos gargalos. Tanto que a nossa diversidade é reduzida. Em números, não, mas em diversidade, sim. E outras provas disso, aqui tem algumas, só a título de curiosidade, tem alguns estudos com piolho, que piolho são parasitas de espécies específicos, e com a Helicobacter pylori, que é uma bactéria específica do homem, que também você vê um efeito de gargalo que data da mesma época do efeito de gargalo da espécie humana. Quer dizer, nossos antepassados já sofriam com piolho e com úlcera, né? E elas sofreram também esse processo de redução. Então, a deriva genética é importantíssimo dentro da genética voltada para a conservação. E a gente sabe que toda variação é determinada por mutação. Então, a mutação é a base da variação. A recombinação fica onde? É importante? Importantíssima. A reprodução sexual é importantíssima na recombinação. Mas a recombinação, ela aumenta a variabilidade não porque ela cria novas coisas, mas porque ela cria novas combinações. Então, se não tivesse a mutação, fazer reprodução sexuada é trocar 6 por meia dúzia. Se fosse tudo igual. Então, a genética, a mutação é o primeiro passo. E a recombinação só aumenta o número de combinações. Essa mutação, ela pode ser ou mutação gênica, que é a mudança de bases de nucleotídeo, aumento de número de bases de nucleotídeo, ou a mutação cromossômica, que é o rearranjo. Rearranjo cromossômico, a gente está falando que um cromossomo tinha uma forma, ou um determinado número de cromossomos no indivíduo que passou para outro número, ou passou para outra forma. Em termos de técnicas, a gente sabe que até a década de 70, a maioria dos trabalhos de medida da diversidade genética nas populações era em cima de cruzamentos laboratoriais e análises cromossômicas. Cruzamentos laboratoriais tipo que Mendel fazia com as ervilhas e que depois muita gente ainda faz hoje com as drosófilas, por exemplo. E na década de 70 surgiu a eletroforese de proteínas com as alosinas, que foi a primeira medida de avaliar um produto gênico propriamente dito, e também teve um boom nessa década de 70, que depois, a partir da década de 80, foi substituída pelas análises de DNA mitocondrial e de DNA nuclear, porque elas têm uma variabilidade muito maior do que aquela observada pela proteína. E depois, em 2000, a gente chega na época da genômica. Hoje nós estamos, vocês alunos aí, estão na época da pós-genômica. Já está numa outra fase. Eu ainda estou na genômica, para mim já está bom, mas vocês estão chegando na pós. E a gente vê que uns livros, por exemplo, o livro clássico de conservação, que tem em português, né, do Franklin, trata que as medidas da diversidade genética vêm nessa escala. Nós temos os genes, e que nada mais são do que sequências de nucleotídeos de uma determinada região da molécula de DNA. Esses genes podem ter diversidade a partir do momento que algumas sequências sofrem diferenças. Cada sequência diferente de um gene a gente chama de um alelo. E a variação nessa sequência de aminoácidos, considerando que a maioria dos genes são transformados em proteínas, não são todos, mas a maioria, vai dar diferenças nas funções bioquímicas, morfológicas e comportamentais dos indivíduos e, por exemplo, afetar a adaptação do indivíduo, capacidade reprodutiva, maturidade. E, com isso, eu vou ter diferenças nas taxas de reprodução, sobrevivência e comportamento dos indivíduos. Isso é o que a maioria dos livros faz.
Traz, eles trazem